Bem-vindo de volta no canal Zoom TV. Hoje vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Um Método Perigoso. O filme começa no dia 17 de agosto de 1904, com a história real de uma mulher com transtornos mentais sendo levada para a clínica psiquiátrica Burgos-Lille Zurique, na Suíça. No outro dia, depois de ser levada à força internada, a mulher, que se chama Sabrina Sperry, é atendida pelo Dr. Carl Jung completamente fora de si. A mulher alega que não é louca. O Dr. Carl diz a ela que eles se encontrarão diariamente para conversarem, para assim ele entender o que a aflige. Carl então diz que se sentará atrás dela para assim ela se sentir confortável conversando com ele. O doutor pergunta à mulher o que causava aqueles ataques de ansiedade e pânico nela. Ela responde que era o sentimento de humilhação, pois seu pai sempre se zangava com ela e perdia o controle. A mulher não consegue continuar falando. Ela disse que vinha a imagem da mão do seu pai, e revela que ele sempre a obrigava a beijar a mão dele. Pouco tempo depois, enquanto jantava com sua esposa, Emma, que já está grávida de alguns meses, Carl comenta sobre as anotações que tinha feito sobre o caso da Sabina. Ele fala que o pai dela é um empresário de sucesso e que Sabina é uma mulher muito bem educada, e pretendia ser médica. Emma diz a Carl que talvez Sabina seja paciente com quem ele deveria usar o tratamento experimental de psicanálise chamado A Cura pela Conversa. Mas Carl revela que já usou em Sabina. No dia seguinte, durante uma pequena caminhada ao redor da clínica, Sabina conta um pouco mais sobre a sua família. Ela diz que seu anjo, que era uma voz interior, falou para ela que sua mãe não amava seu pai. O doutor pede desculpas a Sabrina, pois hoje terá que se ausentar por 2 semanas para fazer serviços militares obrigatórios. Sabrina começa a surtar após Carl bater em seu casaco. Então eles voltam para dentro da clínica. Mesmo indignado com sua viagem para cumprir serviços militares, Carl começa a arrumar sua mala. O doutor preferia muito mais estar cuidando dos seus pacientes. Na clínica, depois de brincar com a comida, Sabrina recebe a visita do diretor da clínica Breuer. Mas ao chegar no quarto de Sabrina, o doutor não encontra a mulher lá. Sabina já tinha fugido e foi parar em um lago onde estava coberta de lama. Ao encontrar Sabrina, o diretor pergunta a ela quais eram os seus principais interesses. Sabina responde que era tirar a sua própria dádiva e viagem interplanetária. Depois, o diretor comentou sobre a volta do Dr. Carl. Sabina fala que não quer vê-lo nunca mais. Em seguida, ela é levada à força para tomar banho. Passando as 2 semanas, o Dr. Carl finalmente retorna para a clínica. Ele encontra Sabrina deitada. O doutor oferece a Sabrina a oportunidade de auxiliá-lo em sua pesquisa. Como a mulher tem grande interesse em medicina, ela fica feliz com a proposta e aceita. Mais tarde, Carl começa a fazer sua pesquisa de psicanálise em Emma, com Sabrina auxiliando. Depois de terminada a pesquisa, Carl pergunta a Sabrina se ela tinha alguma observação inicial. Para nossa grande surpresa, Sabrina tinha feito ótimas observações sobre a primeira sessão de psicanálise. Sabrina diz a Carl que a gravidez era o que mais se passava na mente da sua esposa. E a preocupação de que Carl perca o interesse por ela era algo que também se passava na mente de Emma. Depois de todas essas observações precisas, Carl diz a Sabrina que ela tinha um grande talento para a psicanálise. Passando algum tempo, Emma dá à luz a uma menina. A mulher pede desculpas a Carl, pois tinha prometido a ele o menino. O doutor diz para ela que aquilo não importava, e nomeia sua filha de Agathe. Ainda triste, Emma diz a Carl que na próxima vez o dará um menino. Outra vez, consultando Sabrina, Carl pergunta a ela por que suas noites estavam sendo tão conturbadas. Sabrina diz que vê um gato que sabe falar e que se deita com ela em sua cama todas as noites, e que na noite passada esse gato sussurrou alguma coisa que ela não ouviu. E logo em seguida, sentiu algo parecido com um molusco pegajoso em suas costas. Carl faz mais alguns questionamentos a Sabina, fazendo a mulher revelar mais um trauma referente a seu pai. Carl descobre que Sabrina tinha sido abusada por seu pai quando tinha 4 anos, depois da primeira agressão que sofreu dele. Carl pergunta a Sabrina o que ela sentiu nessa primeira agressão. Para surpresa do doutor, Sabrina diz que tinha gostado, e que depois disso ela começou a gostar de todas essas agressões e abusos que sofria de seu pai, até mesmo se citava quando via seu pai batendo ou ameaçando seus irmãos. Então ela começou a buscar qualquer tipo de humilhação, pois isso a deixava excitada. Por esse motivo ela ficou tão agitada ao ver Carl batendo em seu casaco.
Depois de todas essas revelações, Sabrina diz que não existe mais solução para o seu caso, e demonstra sentir nojo dela mesma. Passando 2 anos, Cal e sua esposa vão visitar o professor Freud, por quem ele tem grande admiração, pois é o criador do tratamento de psicanálise que se resume em curar através da conversa. Durante o jantar, Cal tenta convencer Freud de que os temas que envolvem sexualidade deveriam ser amenizados, para assim acabar com o bloqueio que seus pacientes e ele mesmo sente ao falar sobre esse assunto. Após terminarem, Cal e Freud vão conversar a sós. Cal conta ao professor que Sabrina tinha melhorado bastante depois que tinha confessado os seus sentimentos masoquistas, e que a clínica inscreveu ela em uma faculdade de medicina onde ela está se saindo muito bem. Sabrina acabou se tornando uma propaganda sobre como a psicanálise poderia ser eficiente. Passando algumas horas, já em um restaurante, Freud diz a Cal que graças às demonstrações do seu trabalho de psicanálise sobre sexualidade, ele tinha muitas pessoas que odiavam. Pois naquela época, não era normal abordar esses assuntos de forma tão crua, principalmente no ramo clínico. Na casa de Freud, Cal começa a contar sobre o sonho que teve, para que o professor possa fazer sua interpretação sobre ele. Então Cal descobre que o sonho que teve era referente à frustração que sentia por ter perdido a chance de ir para os Estados Unidos por conta da primeira gravidez da Emma, e também do receio que ele e sua esposa sentiam por não conseguir ter o progresso que desejavam. Freud destaca que talvez aquele sonho também poderia dizer que ele tem um desejo de libertinagem incontrolável, que ele tenta manter suprido dentro dele. E depois de mais de 13 horas, Cal finalmente termina a sua conversa com Freud. Enquanto andava com Sabrina, que agora estava quase que completamente curada, Cal fala que não conseguiu descobrir muito sobre o porquê de Sabrina ter aquela obsessão por libertinagem durante a longa conversa que teve com Freud. Então os dois vão para um passeio de navio. Dentro do barco, Sabrina pergunta a Cal se ela poderia se tornar uma psiquiatra algum dia. Cal afirma que ela poderia, pois ela tinha uma boa reputação na Universidade de Medicina. Sabrina brinca que o fato dela ser louca também iria contribuir. Depois de um tempo, a pedido do Freud, Cal recebe um outro paciente, o Dr. Otto Gross, que também trabalhava como psicanalista. Otto era um homem brilhante. Por esse motivo Freud quer que Cal o ajude, pois ele será de grande ajuda na área da psicanálise. Durante a consulta, Otto conta a Cal que se sentia ameaçado por seu pai que o tinha internado ali porque ele havia se relacionado com 2 mulheres, além da sua esposa. E ambas as mulheres engravidaram do Otto. O que deixou seu pai, que é patriarca, muito nervoso. Otto fala que não acredita em relacionamentos monogâmicos, e completa dizendo a Cal que ele nunca deve reprimir nenhum sentimento dentro dele. Em outro dia, novamente conversando com Cal, Otto continua tentando convencer Cal que os humanos nunca devem reprimir seus sentimentos. Cal disse que se não nos reprimimos, iremos acabar liberando poderes perigosos e destrutivos. Otto acredita que o dever deles dois como médicos psicanalistas é ajudar os pacientes a se libertarem. Passando algumas horas, enquanto conversava com Cal em uma praça, Sabrina fala que o motivo dela ter esse grave problema com libertinagem se deve ao fato dela nunca ter se relacionado com ninguém. Então, inesperadamente, ela dá um beijo em Cal e diz que se ele quisesse ajudá-la, bastava ir ao apartamento dela. Cal fica confuso sobre o que deve fazer. Mas Otto diz para ele não perder tempo, já que isso era o que Sabrina queria, Cal deveria ajudá-la. Pouco tempo depois, após se relacionar com uma das enfermeiras, Otto foge da clínica e deixa uma carta pedindo a Cal que fale para o seu pai que ele tinha morrido, e novamente incentiva a Cal a não reprimir os seus sentimentos. Finalmente Cal decide visitar Sabrina em seu apartamento. E ali Sabrina tem sua primeira relação com o doutor. Cal e Emma compram uma nova casa. Emma pede desculpas a Cal por estar tão gorda e feia, pois estava grávida novamente. E diz que sabe que Cal gostaria de ser polígamo como Otto, para se relacionar com várias outras mulheres. Cal fala que se fizesse isso, o relacionamento deles não seria tão sagrado como era, que só faria isso caso fosse uma força a favor. Emma então leva Cal para mostrar uma surpresa para ele. Ela tinha comprado um lindo barco com velas vermelhas que Cal sempre quis ter. O doutor fica muito agradecido à sua esposa. Em uma nova visita a Sabrina, Cal fala que eles deveriam acabar com aquele relacionamento, pois ele era um homem casado e não achava certo trair sua esposa que era tão boa com ele. Sabrina pergunta a Cal como era se relacionar com Emma. Cal responde que era algo mais gentil.
Então Sabrina fala que com ela, Cal poderia ser feroz. Ela queria que Cal a castigasse. Depois de um bom tempo, Emma dá à luz ao seu terceiro filho, e finalmente a um menino. Só que mesmo assim, Cal continua se encontrando com Sabrina. Eles chegaram até mesmo a se relacionar dentro do barco que Emma tinha comprado para Cal. Em mais um dos seus incontáveis encontros com Cal, Freud pede desculpas por ter mandado alguém tão caótico como Otto para ficar sob seus cuidados. Mas Cal diz que os assuntos polêmicos que o abordavam ajudou a definir os seus pensamentos. Freud fala que agora Cal é o seu mais novo sucessor. Ele era como um filho e herdeiro para ele. Cal tenta convencer Freud a estudar misticismo, mas ele não aceita. Então depois, Cal vai se encontrar novamente com Sabrina. A mulher sente muito prazer em ter relações masoquistas com Cal. Cal descobre que as pessoas estão falando sobre o envolvimento dele com Sabrina. Então, ao se encontrar com Sabrina novamente, Cal rompe o seu relacionamento com ela, o que a deixa muito abalado emocionalmente. Sabrina vai ao escritório de Cal. Ela está inconformada com a decisão do doutor de somente conversar com ela dentro do seu consultório, pois ela queria fazer aquilo com ele. Cal diz a ela que agora ele é apenas o médico dela e nada mais. Inconformada, Sabrina causa um pequeno arranhão no rosto de Cal, e vai embora dizendo que não aceitará aquela decisão dele. Como vingança, Sabrina começa a mandar cartas, induzindo seu envolvimento com Cal para o professor Freud. Mas Cal consegue explicar para Freud a situação, mentindo para ele. Percebendo que o seu plano de trazer Cal de volta não funcionou, Sabrina começa novamente a ter suas crises. Pouco tempo depois de ter uma crise de ansiedade, ela vai visitar Cal outra vez em seu escritório. Sabrina soube que ele estava indo embora da clínica por conta do escândalo que ela causou com as cartas, e foi pedir desculpas. A mulher fala que recebeu uma carta do Freud, e que nessa carta ela percebeu que Cal tinha negado ao professor todo o envolvimento que teve com Sabrina, dando a entender que ela tinha imaginado tudo aquilo que disse nas cartas sobre envolvimento entre eles dois, e que ela era uma mentirosa. Sabrina pede a Cal que ele escreva a Freud dizendo toda a verdade sobre o relacionamento que os dois tiveram, pois ela queria que o professor Freud fosse seu novo psicanalista. Após Cal confirmar que irá contar toda a verdade a Freud e revelar que irá para os Estados Unidos com Freud no próximo verão, Sabrina vai embora. Depois de receber a carta de Cal, Freud envia outra carta pedindo desculpas a Sabrina. Chegando o verão, Cal e Freud partem para os Estados Unidos em um navio. Durante a viagem, os dois psicanalistas conversam sobre seus sonhos. Freud diz que teve um sonho muito rico em detalhes, mas não conta a Cal, pois não queria pôr sua autoridade em risco. Passando alguns anos, novamente na Suíça, Cal recebe depois de muito tempo a visita de Sabrina, que tinha enviado para ele uma dissertação a pedido do diretor Breuler, que tinha insistido para Sabrina que o conteúdo da dissertação era o que Cal procurava para colocar no seu anuário. Cal fala que para colocar aquele conteúdo em seu anuário, Sabrina precisaria corrigir alguns erros. Só que mesmo assim, ele gostava muito do que viu. Então Sabrina pergunta para Cal se eles não poderiam trabalhar juntos naquela dissertação. Mesmo achando muito arriscado eles se encontrarem, Cal aceita a proposta de Sabrina, pois acredita que eles são capazes de lidar com essa situação. Os dois começam a trabalhar na dissertação, mas também voltam a se relacionar. Vendo que Cal não queria assumir oficialmente, Sabrina diz a ele que irá embora assim que se formar. Cal diz que queria muito largar tudo e fugir com ela, mas ele não podia fazer isso. Então ele pede aos prantos para que Sabrina não vá. Só que isso não adianta, e ela vai embora. 2 anos depois, descobrimos que a dissertação de Sabrina tinha levantado uma das maiores discussões na área da psicanálise. Sabrina acreditava que a libido era uma força destrutiva, mas ao mesmo tempo criativa, contanto que a pessoa supere a resistência causada pela natureza ventiladora do ato sexual. Enquanto debatiam sobre a dissertação com Sabrina, Freud diz que achava que Cal poderia prosseguir com o trabalho e estudos que ele tinha feito, mas por conta da sua crença de Cal no misticismo, isso não poderia acontecer. Sabrina diz a Freud que essa rixa entre os dois poderia atrasar o progresso da psicanálise para sempre. Encerrando esse assunto, Freud oferece a Sabrina a oportunidade de assumir alguns dos seus pacientes. A mulher fica muito feliz com essa proposta. Alguns dias depois, em reunião, Cal e Freud discutiam sobre suas crenças que eram muito diferentes. Só que essa discussão é encerrada após Freud passar mal e cair no chão.
Depois desse ocorrido, os dois psicanalistas começam a discutir todas as suas diferenças por meio de cartas, o que resulta no rompimento de Freud com Cal. Passando alguns anos, Sabina, agora uma médica psicanalista, conversa com Emma durante um chá da tarde. Sabina está grávida de alguns meses. E diferente de Emma e Kael, ela deseja dar à luz a uma menina. Emma pede ajuda a Sabina, pois Cal está muito diferente depois que Freud rompeu sua parceria com ele. Sabrina aceita conversar com Cal, mas diz a ela que ninguém poderia ajudá-lo mais do que ela, que é a esposa dele. Durante a conversa, Sabrina conta a Cal que se casou com um médico. Cal diz que não consegue dormir porque vive tendo um sonho apocalíptico com uma enchente. Ele ficou muito chateado com o professor Freud, que não ajudou a entender, por conta do rompimento dos dois. Ele também diz que o amor que sentiu por Sabina foi a coisa mais importante de sua vida, pois o fez entender quem ele era, e completa afirmando que o filho de Sabrina deveria ser dele. Sabina diz que também queria que fosse dele. Segundo Cal, às vezes temos que fazer algo imperdoável só para continuar vivendo. Sabina vai embora dali com tristeza. Claramente ela ainda amava Cal, assim como ele também a amava. No final, descobrimos o fim de cada um dos personagens na vida real. Otto Broz morreu de fome em 1919. O professor Freud morreu de câncer em 1939. Sabina treinou diversos analistas famosos da União Soviética. E em 1941 ela e suas duas filhas foram levadas pelos soldados alemães para uma sinagoga, onde perderam a vida. E o Dr. Cal acabou se tornando o maior psicólogo do mundo. Ele viveu mais Emma e sua amante. Ele morreu tranquilamente em 1960. E ai, gostou do resumo? Curte, compartilha e comente. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Até logo!